Então hoje nós vamos meditar sobre a alegria. É bom, né, a gente pensar nisso. E eu vou fazer algumas perguntinhas. Ninguém precisa responder até o tempo, né? A gente podia conversar mais, mas o tempo está bem avançado. Mas para nossa autorreflexão mesmo, né? Você é alegre? Né? De mais tarde, quando você for dormir, aí você pensa melhor, né? A gente não vai ter tempo aqui para isso. Mas você é alegre? Alguém pode te dar essa ordem? Seja alegre. Será que isso pode ser alguma coisa imperativa para a nossa vida? Seja alegre. Alguém pode dizer para você, seja alegre, como sendo isso uma ordem? Alguém pode ser sempre alegre? Mesmo nos momentos difíceis, mas ser alegre? E a última pergunta, né? O que pode te fazer alegre? São essas as perguntas base para a nossa reflexão de hoje, né? Que a gente vai tentar, nessa conversa rápida, responder essas perguntas, né? E o texto, na verdade não é um texto, é um versículo, eu queria que alguém lesse, que está lá em Filipenses 4:4. Quem pode ler? Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Pronto, nós vamos usar só esse versículo para a nossa meditação. A palavra de Deus é tão rica, tão preciosa, que não precisa de muito para falar o nosso coração. Só um versículo. A gente vai aprender coisas maravilhosas, lições maravilhosas sobre a alegria para a nossa vida, através desse versículo. Mas vocês sabem quem escreveu esse versículo? Paulo. E quem foi Paulo? A gente já falou aqui há um tempo atrás sobre Paulo, né? Paulo, ele antes de ser Paulo, ele era Saulo, perseguidor da igreja, um homem que odiava os cristãos, que perseguia, né, com muita ira os cristãos. Ele não acreditava em Jesus e isso levantava no coração dele uma ira muito grande, né? A religião dele era contra, né, isso, o cristianismo. Então ele era um perseguidor, mas ele teve uma experiência poderosa com Jesus a caminho de Damasco. E aquele homem de perseguidor passou a ser um dos maiores pregadores da história, né? O apóstolo Paulo. E foi ele que escreveu esse versículo. Alegrai-vos, né? Alegre-se no Senhor. Outra vez vos digo, alegre-se. Mas talvez alguém pense assim, não, mas para ele, né, o apóstolo Paulo, né, um homem tão importante, ou então que não passou pelas coisas que eu passo, talvez seja fácil dizer, seja alegre, sempre. Ele não sabe o que eu estou passando, né? Talvez alguém possa pensar nisso. Vocês sabem de onde é que ele escreveu isso? Onde é que ele estava? Estava na prisão. E aí a Valesca vai ler rapidinho um pouquinho do histórico, só um pouquinho do histórico desse homem. Em 2 Coríntios 11. São ministros de Cristo? Não falo como faz de mim. Eu ainda mais, em trabalhos muito mais, em açoites muito mais, em prisões muito mais, em perigo de morte muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite, 1 dia passei no abismo, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos da cidade, em perigos do deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias e muitas vezes em fome e sede, em jejum muitas vezes e em frio e nudez. Pronto, só um pouquinho do que ele passou, né? Pra gente ter uma ideia, né? Fome, nudez, perigo, espada, mas o ensinamento dele, que não é o dele, é o de Deus para as nossas vidas, é alegre-se sempre no Senhor. E para que a gente não tenha dúvida, Deus nos diz outra vez, nos digo novamente, alegre-se. Vamos aprender 3 lições sobre esse versículo. Primeiro, é que quando Deus nos diz alegre-se, Ele não está nos dando um pedido, um conselho. Essa ordem é imperativa. É uma ordem. Alegre-se é um mandamento. Seja alegre. É por isso que eu fiz aquela perguntinha. É estranho, né? Alguém dá uma ordem, seja alegre. Só Deus pode nos dar essa ordem. Porque Ele nos criou.
Ele nos criou não para sermos tristes, Ele nos criou para sermos alegres. Ele conhece a nossa constituição e Ele sabe o que nós precisamos para ser alegres, para sermos alegres. Ele é o autor da alegria, Ele é um Deus alegre, maravilhoso, um Deus de amor, e Ele pode nos dar essa ordem e cumprir essa ordem em nós. Vamos já ver como. A segunda lição que a gente aprende nesse versículo é que essa alegria, ela é ultra circunstancial. Com base em quê? Que a gente pode, olhando só para esse versículo, olhem para o versículo. Qual é a palavrinha que nos mostra que essa alegria não depende do tempo, não tem tempo de validade, de expiração? Sempre. No problema, na doença, na tristeza, no divórcio, em qualquer situação, na dificuldade financeira, no problema, na crise, em qualquer situação. Não tem situação que saia dessa regra, né? A ordem é, seja alegre, sempre, sempre. É fácil, para o homem natural é impossível, o homem sem Deus é impossível, mas quando nós colocamos a nossa vida diante de Deus, nós experimentamos isso. A Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Quando nós entregamos não o nosso problema, porque tem muita gente que quer entregar só o problema para Deus resolver o problema, não é? Mas Deus não quer resolver o problema, Deus quer a nossa vida. Entrega a tua vida ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. A certeza, quando a gente faz uma entrega mesmo da nossa vida ao Senhor, a certeza de que um Deus maravilhoso, que nos ama, que cuida de nós, está no controle e nos dá essa alegria ultra circunstancial. É maravilhoso eu saber que esse Deus que é onipotente, onisciente, onipresente, como nós já meditamos aqui, né? Ele que sabe todas as coisas, Ele usa tudo para o meu bem, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, Romanos 8. E Ele está usando tudo para o meu bem. Se eu entreguei a minha vida a Ele, eu posso experimentar isso. Por isso que é tão importante que cada um faça essa entrega completa, incondicional da sua vida ao Senhor. Interessante, né? Eu li um estudo que alguns psicólogos fizeram com soldados em guerra. 60 dias depois deles estarem na guerra, foi constatado por esses psicólogos que eles estavam emocionalmente mortos, totalmente destruídos emocionalmente. Não é para menos, né? Bombardeio, né? Metralhadora, 24 horas. É compreensível. Mas foi feito o mesmo estudo com pilotos de caça. E sabe qual foi o resultado? 93% deles estavam satisfeitos. Mesmo sabendo, mesmo que o índice de mortalidade era de 50%, era altíssimo, era perigosíssimo ele estar naquela função. Sabe qual a diferença? Eles estavam no controle da situação, ao contrário dos outros que estavam ali totalmente vulneráveis, né, aos inimigos. Aqueles pilotos, eles sentavam, eles pilotavam e eles estavam no controle da situação. E o controle gera segurança. Então, trazendo para a nossa vida com Deus, quando a gente sabe que Deus, esse Deus maravilhoso, que nos amou tanto, que deu seu Filho para morrer por nós, quer dizer, deu a prova máxima do amor dele, na cruz do Calvário. Quando nós entregamos a nossa vida a Ele, nós temos essa paz ultra circunstancial. Tem uma definição da alegria de um livro que eu acho muito interessante. O nome do livro é Escolha a Alegria. E a definição de alegria é: alegria é a firme certeza de que Deus está no controle de todos os detalhes da minha vida. A serena confiança que no final tudo vai dar certo. E a obstinada escolha de louvar a Deus em toda circunstância. Essa alegria a gente experimenta quando Jesus está aqui no nosso coração. Mas a terceira e última lição desse versículo é que essa alegria tem nome. Além dela ser imperativa, né, a ordem, alegre-se. Sempre ela tem nome. Qual é o nome? No Senhor. Né? É a alegria em Jesus. É muito bom a gente ter alegrias nesse mundo, e a gente pode ter.
Eu tenho uma família maravilhosa, claro que me dá alegria. Eu tenho um trabalho que eu tenho um prazer de vir, é claro que me dá alegria. Né? Eu poder viajar, experimentar coisas diferentes, claro. Mas existe uma alegria diferente, essa daqui, que nunca nos pode ser tirada. Porque se a gente colocar nossa alegria nas pessoas, as pessoas vão. E aí o que é que acontece? Vem. Né? A casa está alicerçada ali e desmorona, não é? Mas se a nossa casa, nossa vida está alicerçada na rocha que é Jesus, nada pode abalar. A tempestade pode vir, né? A chuva vem com ímpeto, mas o nosso alicerce não muda. Ele está ali e a segurança permanece, e a paz permanece. E nós somos criados para isso. Por mais que seja bom ter outras alegrias, o homem foi criado para ter um relacionamento com Deus. Quando Deus criou o homem foi para isso. Mas lá no Jardim do Éden, através do pecado, isso foi quebrado. Mas graças a Deus, o tempo passou, né? Muito tempo passou e vocês conhecem a história dos pastores que estavam lá no campo, quando anjos apareceram no céu e disseram para aqueles pastores: eis que eu vos trago boas novas de grande alegria. É que hoje nasceu Jesus, o Salvador. Jesus veio para trazer de volta essa alegria que foi perdida pelo pecado. E Ele quer restaurar essa alegria em cada um de nós. Ele quer nos fazer experimentar essa verdadeira alegria. Nós somos criados para Deus, né? Tu nos criaste para ti, ó Deus, dizia Agostinho. E a nossa alma permanecerá inquieta até que descanse em ti. Quando nós descansamos em Jesus, quando nós temos essa experiência com Ele, de conhecer mesmo, não é uma religião, não é uma igreja, não é... É Jesus. Quando Ele vem ao nosso encontro, bate na porta do nosso coração e nós abrimos a porta do nosso coração para Ele entrar. Aí o que nós encontramos é isso: satisfação, contentamento, alegria, paz. A paz que, como a Bíblia mesmo diz, excede todo o entendimento. Uma paz que independe de qualquer circunstância. Você pode passar por momentos difíceis, todos nós passamos, mas a nossa alegria permanece, porque a nossa alegria não está baseado em circunstâncias, nem pessoas, nem momentos, nem coisas, mas está numa pessoa, e essa pessoa nunca vai nos abandonar, que é Jesus. Essa pessoa já provou o amor dela na cruz, dando a sua vida por nós, e agora o que Ele quer é se relacionar com a gente, é nos completar. Como no nosso papelzinho aí tem uma figura, né? Que tem uma pecinha, essa pecinha do quebra-cabeça, né? É o que pode nos completar. Só tem isso que pode nos completar. Só tem essa pessoa, é Jesus. Não queira completar sua alegria, sua satisfação em pessoas. Você vai cobrar delas algo que elas não vão poder te dar. Nem coisas, as coisas vêm e vão. Mas Jesus é aquele que nos satisfaz completamente. E a gente vai cantar uma música que tem aí, que foi de a composição de um homem, Horácio, né, que ele experimentou essa alegria. Ele fala só um pouquinho da história dele. Ele era casado com Ana e tinham 5 filhos, um meninozinho e 4 meninas. E quando o meninozinho tinha 4 anos, ele morreu, o filho único deles. Passou um ano, eles moravam em Chicago, teve um grande incêndio e eles perderam praticamente tudo. E aí eles resolveram viajar para a Europa. Ia toda a família. Só que aconteceu um imprevisto de última hora, Horácio não pôde ir, embarcou as filhas, as 4 filhas já grandes, e a esposa Ana. Naquela viagem houve um naufrágio, a embarcação se chocou com o navio em que elas estavam, um naufrágio de grandes repercussões, mais de 200 pessoas morreram. No outro dia ele recebe um telegrama de Ana: salva,
porém, só. Ela sobreviveu, mas as 4 filhas morreram naquele naufrágio. Imediatamente, Horácio pegou o primeiro navio e foi ao encontro de sua esposa. E quando ele passava perto da onde aconteceu o naufrágio, alguém disse: foi aqui que aconteceu. Ele foi para a sua cabine e compôs esse hino que a gente vai cantar agora. Sou feliz com Jesus. Como pode alguém ser feliz numa situação tão triste com Jesus? Ele mesmo responde: sou feliz com Jesus, meu Senhor. Que cada um experimente essa alegria que só Jesus pode dar. Vamos lá? Archer Map.